Estamos em Gálatas, capítulo 4, e vamos abordar hoje o trecho referente aos versículos 16 a 20. Faça sua oração, pedindo iluminação do Espírito Santo, e volte para prosseguirmos no estudo. Vamos lá, versículo 16. Paulo falando: Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Paulo aqui, o apóstolo Paulo, continua insistindo em saber por que houve uma mudança de tratamento com respeito a ele por parte dos Gálatas. Será que os Gálatas ficaram com raiva do apóstolo porque lhes disse a verdade quando pregou o evangelho? Por que é que Paulo pergunta dessa maneira? Porque, ao contrário dos judaizantes, aquilo que foi transmitido pelo apóstolo foi a mais pura verdade de Deus. O apóstolo não conseguia compreender como é que os Gálatas estavam trocando a verdade de Deus pela mentira dos judaizantes. E certamente faz agora uma pergunta irônica: eu me tornei inimigo por dizer a verdade? É isso? No versículo 17 ele continua: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Essa palavra obsequiam vem de obséquio, favor. O que Paulo quer dizer aqui? Aqueles que vos favorecem, de alguma maneira, é claro, né? De alguma maneira os Gálatas acreditavam estar sendo beneficiados pela mensagem dos judaizantes. É difícil imaginar como é que era isso. Como é que alguém pode acreditar que tentar ser justificado por si mesmo diante da lei de Deus é melhor do que ser justificado por Cristo? Com certeza os judaizantes estavam usando de outros argumentos para convencer os gálatas a seguirem seus ensinos. O fato é que Paulo está dizendo que os judaizantes estavam favorecendo os gálatas de forma não sincera. Isto é, aquilo que eles estavam dizendo, seja lá o que fosse, não era sincero, não era verdadeiro. O que os judaizantes realmente queriam era afastar os gálatas de Paulo, a fim de que aquela dedicação dos Gálatas fosse direcionada para eles, para os judaizantes. Eles queriam tomar o lugar de Paulo no coração dos Gálatas. Era isso que eles queriam. Paulo está dizendo isso aqui. Em outras palavras, Paulo está afirmando que os judaizantes não estão preocupados com o bem-estar espiritual dos Gálatas. Não, eles não estão preocupados com isso. Se os Gálatas estão próximos de Deus ou não estão. Não é nada disso. A preocupação deles principal é afastá-los do apóstolo para obter a dedicação que eles tinham por Paulo. Versículo 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco. Paulo acabou de falar sobre zelo, dedicação, e aproveita para dar agora uma, digamos assim, cutucada nos Gálatas. Olha o que ele fala aqui: é bom ser sempre zeloso, ou seja, dedicado pelo bem, não apenas quando o apóstolo está presente. Como assim, professor? Paulo está falando aqui que o zelo dos Gálatas com respeito às coisas de Deus, com respeito a Cristo, com respeito ao bem de forma geral, isso deveria ser algo constante na vida deles, algo que eles sempre deveriam ter, independentemente de Paulo estar junto deles ou não. Infelizmente, há muito crente que parece ter uma fé segura, firme, enquanto o líder está perto dele, enquanto o pastor está lá na frente. Mas quando o pastor se ausenta, quando perde a confiança e a firmeza, aí eles acabam enfraquecendo também. Por quê? Porque eles estão tão dependentes do pastor deles que não tem condição de agir por conta própria, não tem condição de se defender, não tem condição de anunciar a sua fé com a mesma coragem, são fracos quando estão sozinhos. Não é à toa que muitos crentes chegam até a se desviar quando o pastor deles cai em pecado. Você já observou isso? Aí eu pergunto, que fé foi essa? Dependiam de Cristo ou do homem? De Cristo ou do pastor? De Cristo ou do apóstolo? Pessoas assim parece que não sabem em quem elas creram. O apóstolo Paulo disse certa vez: sei em quem tenho crido. Será que esse tipo de crente sabe? Será que os Gálatas poderiam dizer isso? Nós sabemos em quem temos crido? Paulo faz aqui uma crítica à dependência deles
da presença do apóstolo. Certamente, se Paulo estivesse ali junto deles, eles não seriam levados na conversa fiada dos judaizantes, mas bastou Paulo se afastar para que eles caíssem naquela lorota. Então, é por isso que o apóstolo diz aqui, é bom ser sempre zeloso, sempre dedicado pelo bem, e não apenas quando o líder, quando o professor, quando o pastor está por perto. O crente tem que ser independente para defender a sua fé. Ele tem de crer e ter convicção suficientes para não ser levado por ventos de doutrina. É isso que o apóstolo está chamando a atenção aqui. Infelizmente, ao que parece, os Gálatas não tinham condições ainda para enfrentar heresias, para enfrentar argumentos falaciosos, ideias vãs, e esta epístola prova isso. Tanto é que Paulo tinha receio de ter trabalhado em vão com eles. Paulo tinha receio de que eles tivessem se desviado da fé. Daí a razão das palavras duras que ele fala a seguir. Versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ele havia falado aqui no versículo 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco. Aí ele continua, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. O que Paulo quer dizer com isso? Sofro de novo as dores de parto. Essa figura que o apóstolo usa aqui de gerar filhos na fé, ou seja, filhos espirituais que sejam frutos da evangelização, ela foi utilizada por ele mais de uma vez. Se você for olhar, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, ele diz assim, porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Olha aqui, de novo, essa ideia de que Paulo, ao pregar o Evangelho às pessoas e elas se converterem, é como se ele estivesse gerando um filho em Cristo. Na verdade, é uma forma de dizer que aquela pessoa veio à luz como crente, nasceu de novo, não é? Como crente, através do ministério dele. Então é como se ele, o apóstolo, tivesse gerado a pessoa, entende? Na verdade, ele quer dizer que ele gerou espiritualmente a pessoa. Filemão, versículo 10 diz assim, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Esse Onésimo era um escravo que se viu preso junto com Paulo em determinado momento, e Paulo aproveitou a oportunidade para pregar o evangelho a esse homem, e ele acabou aceitando esse evangelho. Então, por isso que Paulo diz aqui, meu filho que gerei entre algemas, porque Onésimo nasceu de novo em Cristo por meio da pregação de Paulo quando Paulo estava preso. É essa a ideia aqui. E agora, com respeito aos Gálatas, Paulo fala, por quem de novo sofro as dores de parto. É como se o apóstolo estivesse voltando à batalha da evangelização pelos Gálatas. De novo, essas dores, irmãos, diz respeito a todo tipo de dificuldade para se ganhar alguém para Cristo. Na primeira viagem missionária, o apóstolo teve de enfrentar perseguições por parte dos judeus para poder evangelizar. E agora ele enfrentava a influência dos judaizantes, que eram judeus também, porém judeus que se diziam, entre aspas, convertidos ao cristianismo. Dor de parto, nessa figura que o apóstolo usa, significa toda dificuldade para gerar uma pessoa em Cristo, para ganhar uma pessoa para Jesus. É isso que esse termo significa. E o apóstolo continua, sofra as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Note que o apóstolo, ele não descarta que Cristo começou a surgir no coração dos Gálatas. Ele não descarta isso, até por tudo que ele sabia daqueles irmãos, mas ele entende que Cristo não foi completamente formado no coração dos Gálatas, que Cristo não se manifestou plenamente na vida daqueles irmãos, compreende? Essa recaída diante dos judaizantes prova isso. Se Cristo estivesse completamente formado no coração dos Gálatas, eles não iriam cair no papo dos judaizantes. É isso que o apóstolo pensa. Então, o que o apóstolo resolve fazer diante disso? Ele resolve reinvestir no ensino básico da justificação pela fé, com o objetivo
de que a obra de evangelização que ele começou um dia, ela se confirme de uma vez por todas. Paulo percebe que aquela obra de evangelização que ele começou durante a primeira viagem missionária, ela não estava completa ainda, porque faltava firmeza nos Gálatas. Então, ele vai agora sofrer de novo as dores de parto da evangelização, para que os Gálatas, eles realmente nasçam de verdade como novas criaturas em Jesus. É esse o objetivo dele agora. E no versículo 20, ele termina dizendo o seguinte: pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. É claro que é sempre melhor evangelizar, ensinar, orientar de forma pessoal, estando cara a cara, olhando olho no olho. Por quê, professor? Porque assim nós podemos alterar o nosso tom de voz de acordo com as reações do ouvinte. Por exemplo, se o ouvinte está precisando, em determinado momento de nossa evangelização, de uma palavra mais dura, nós podemos fazer isso, mudar o nosso tom de voz, usar uma palavra mais dura. Se ele precisa de uma palavra mais suave, de uma consolação em determinado momento de nossa evangelização, nós podemos fazer isso também. Porque quando estamos cara a cara com alguém, fica mais fácil mudar o tom de voz, mudar a argumentação, ir por um lado, ir para o outro lado. Então é claro que é sempre preferível evangelizar pessoalmente, em vez de por meio de epístolas. Infelizmente, Paulo não pôde fazer isso, mas ele fez o que estava ao alcance dele, ele escreveu para os Gálatas. Então, nós temos de utilizar tudo que estiver ao nosso alcance para alcançar as pessoas com o evangelho. Ah, eu não posso pregar pessoalmente? Então, que eu escreva uma carta. Hoje em dia ninguém mais escreve carta. Então, que eu escreva um e-mail, uma mensagem, um zap, qualquer coisa. O importante é transmitir a mensagem do evangelho. Isso é que importa. Aproveitando aqui a ocasião dessa fala, eu posso até abrir um parênteses e dizer o seguinte: quantas pessoas que não podem pregar o evangelho àqueles que estão distantes em outros países, e as missões da igreja são uma oportunidade para fazermos isso. Por exemplo, quando nós contribuímos com missionários, com pessoas que vão a outros países pregar o evangelho, de certa forma nós também vamos junto. Por quê? Porque tem dinheiro nosso ali. Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas nem todos podemos ir, mas podemos enviar, podemos mandar. Então o apóstolo Paulo, ele fazia o que ele podia fazer. Ah, eu não posso estar lá com os Gálatas agora, eu não posso estar pessoalmente cara a cara. Era o que eu preferia, mas não posso. Então o que ele fez? Ele mandou uma epístola. Será que essa epístola foi suficiente? Isso é o que veremos até o final deste estudo.